Meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o vosso assento. Agradeço a Deus primeiramente, irmão, por mais esta vez que podemos voltar aqui a esta amada igreja no Jardim Elisa Maria. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Capítulo 23, irmãos, ou 26, 26 não existe. Glória a Deus. Capítulo 23 de Lucas. Capítulo 23 de Lucas, e eu escolhi aqui o verso 33. Vamos ler alguns versículos aqui. Glória a Deus, para que entendamos nosso ponto de raciocínio. A epígrafe fala sobre a crucificação de Jesus. 23, 33, diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos. Amém. Irmãos, nós lemos aqui esse texto que é conhecido de todos nós. Glória a Deus. Texto este que fala da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que todos os leitores da Bíblia conhecem pela palavra de Deus, né? Na verdade, como foi aquele que aqui o texto, em uma das muitas palavras lidas,
diz aqui que foi como que um espetáculo. Nós conhecemos o que é um espetáculo, né? Aí no mundo físico, sabemos o que é um espetáculo. Para os homens, para o povo, né? Ali tinha uma qualificação mais ou menos entre tantos, eu destaquei 4. Neste episódio que foi chamado de espetáculo. Ali estava o povo. Povo, nós dizemos que é sempre povo. E ali estava o povo. Glória a Deus. Estava também os príncipes. Povo, príncipe. Mas estava também os soldados. Povo, príncipe, soldado. Mas entre estes 3 grupos, tinha outro grupo que perfazia-se em 2, chamado de malfeitores. Então destaquei entre outros 4 grupos, que estava naquele momento, e que não é diferente, irmão, nos nossos dias. Mas a igreja do Senhor, ela continua a igreja, como eu disse, e aqui como finalizou o texto, quando eles viram que não era meramente um espetáculo, aí eles saíram dizendo: olha, na verdade esse homem era justo, e deram glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Povo, irmãos, muitas vezes em nossos dias, nós que somos pastores, e estamos aí por bondade de Deus, com a graça que nos deu o Senhor, atendendo a igreja, ao povo de Deus, na medida do possível, das nossas limitações, mas ajudado por Ele, a gente continua fazendo para a glória do Senhor. Mas tem povo, pastor Dorival, nós temos povo, oh glória ao nome do Senhor, povo entre o povo de Deus, aqueles que são chamados admiradores. Não, eu vou nesta igreja porque eu admiro o pastor, eu vou nesta igreja porque eu admiro o trabalho do círculo de oração. São meramente admiradores daquilo que a igreja do Senhor, ela foi chamada e continua aqui fazendo para a glória do nome do Senhor. Isso não foi diferente nos dias passados, irmão. Lá no capítulo de número 3 do livro de Daniel, diz a Bíblia que o Nabucodonosor, ele vai lá e faz lá uma estátua, e ele era o Deus para ser adorado através daquela estátua. E ali diz o texto, os irmãos conhecem, nós não vamos descer a detalhes porque o tempo não nos permite, mas ali estava alguns destes chamados admiradores, povos, porque ele deu a ordem, fez a estátua e disse: olha, por espaço de tantos dias, quem adorar a outro Deus, não a estátua que eu erigi aqui, este vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, e o povo estava naquela expectativa, e olhando, os irmãos conhecem o texto do capítulo 3 de Daniel, aleluia, e diz o texto,
que eles estavam olhando. Aí viram 3 que eles se destacaram. Nós não vamos adorar, nós não conhecemos outro Deus, além do nosso Deus, o Deus que servimos. Bendito é o nome do Senhor. E diz o texto que os admiradores, o povo que ali estava, vem com a notícia lá para o rei, diz: ó rei, até aqui tudo bem, parece que o negócio está caminhando, o povo está aí, mas entre o povo tem 3 que se destacam lá, e estão dizendo que não vão te adorar, não vão adorar a estátua que o rei fez, não vão se render. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, entre o povo, hoje nós vivemos isto, pastor. Tem alguém que está lá e disse: não, aqui é diferente, aqui começou na rocha, aqui continuará na rocha, porque a rocha é Cristo, e Ele não aceita qualquer coisa. Crente que vem para a igreja, como eu disse, porque admira o pastor, crente que vem para a igreja porque admira este, aquele grupo, mas menos para adorar o Deus do céu. Mas nesta manhã, a igreja do Senhor, chegamos neste lugar para prestar culto e adorar o nosso Deus, o Deus que anda entre nós. Oh, glória ao nome do Senhor, que passa sobre o seu exército de guerra e vê como está os soldados. Ele olha aqui, ele olha aqui, ele olha aqui, ele olha aí, ele olha aí, ele olha lá, ele olha lá. Que nós não sejamos simplesmente admiradores, mas que sejamos adoradores, adorando o Pai em espírito e verdade. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que a notícia veio até o Nabucodonosor. E ele diz: só vamos dar mais uma chance. Ele chega lá e pergunta para os jovens, Daniel e seus companheiros, assim: é de propósito que vocês não adoraram a estátua que eu erigi, que eu mandei levantar, e nem aos nossos deuses? A resposta deles: olha, rei, para nós não temos que te responder absolutamente nada. Nós servimos um Deus e Ele cuida de nós. Aleluia. Se Ele nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele é Deus. Aleluia. Hoje tem gente que põe Deus na parede. Não, eu vou pôr Deus na parede, e se Ele não me ouvir, eu vou deixar de vir para a igreja. É o povo, irmão, é o povo. Eu não estou aqui doutrinando a igreja não, para isso tem o pastor Dorival. Eu estou pregando o que Deus me deu, a graça que Deus me deu, quando disse: Jesus, eu vou lá cooperar com o teu servo. E eu não sou nada, eu sou um verme simplesmente, mas eu quero a tua graça, a inspiração e a palavra. O que eu vou falar para o teu povo? Este povo que é diferente, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí o rei achou que ele era alguma coisa. Bom, então tudo bem, já que é assim, eu vou dar mais uma segunda chance para vocês. Irmão, para o salvo você pode dar 1, 10, ou não dá nenhuma. O salvo é salvo. Ele sabe em quem ele creu, e que ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Glória ao nome do Senhor. As irmãs cantaram um hino aí, que maravilha, falando deste dia que se aproxima. Jesus está às portas. Glória ao nome do Senhor. A igreja continua invencível, porque a igreja tem certeza
que tem glória a Deus, que nos escolheu, continua conosco, nos dando graça para que nós continuamos esperando o momento que o céu abrirá e a igreja subirá ao encontro do Senhor. Quantos que aqui passaram, dormiram, já estão com o Senhor, mas nós temos a convicção que a palavra diz que os que morreram nesta esperança, eles ressuscitarão primeiro, e depois os que estivermos vivos. Se fosse nesta manhã, oxalá que fosse nesta manhã ou ainda hoje, Raman Chorovassa Carabachaia, aleluia, nós pudéssemos fazer a última oração da Bíblia. Ora vem Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deram a segunda chance, glória a Deus, e eles continuaram ali na posição que eles disseram. A nossa posição é esta, e todos conhecem o texto, quando na verdade viram que eles não se dobraram. Diz o texto que a ordem do rei foi esta: vai lá, pega e lança na fornalha. Glória a Deus. Os que pegaram Daniel e seus companheiros, atados, amarrados, e jogaram lá dentro da fornalha, diz que só deles aproximar da fornalha, o calor da fornalha fulminou-os. Daniel e os seus companheiros foram lançados lá dentro. Só que o fogo, irmão, só serviu para queimar as ataduras, soltar eles que estavam atados. Nem um fio de cabelo da cabeça deles queimou. Aleluia! Mas ali estava os espectadores olhando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ver. Quando isso aconteceu, o rei vai lá e olha, diz: olha, mas eu estou vendo um negócio diferente. Irmão, a igreja é diferente. Andaraman Chorovassia Cantarabaxarabarabacandarabaxaia. A igreja é diferente. A igreja foi comprada por um alto preço. 1 Pedro 1,18. Não foi prata, não foi ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira que recebemos por tradição dos pais, mas sim o precioso sangue de Jesus. Nós estamos debaixo desse sangue, lavado por Ele, aspergido por Ele, porque Jesus foi até a cruz. Sangue da fronte, sangue das mãos, sangue dos pés, sangue do lado, e quando não tinha mais sangue, água. Oh, aleluia! Arabaxarabacandarabaxaia. Este sangue continua lavando, purificando. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. É por este sangue que nós estamos aqui. E o rei olha e diz: olha, estou vendo coisa diferente. Não foi lançado 3 lá? Foi, pois bem. Lá no meio tem um quarto, e a semelhança do quarto é do Filho dos Deuses. Jesus estava lá. Aleluia, Jesus está contigo. Jesus está com a senhora, minha irmã, que foi apresentada nesta manhã aqui, lá na sua labuta, na sua aflição. Jesus está contigo. Olha para a cruz,
Valorize o sangue que foi derramado. Aleluia, não seja meramente uma admiradora da igreja, mas seja uma vencedora em Cristo Jesus o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O segundo grupo eram os príncipes. Glória a Deus. Príncipe, irmão, até onde eu sei, é uma nata. Não é uma coisa qualquer. Príncipe. Glória a Deus. Mas o texto diz aqui, glória a Jesus. Aleluia. E o povo estava olhando, espectadores. E também os príncipes, o que eles faziam? Zombava dele. Zombadores. Quanta gente zombando, irmão, do sacrifício de Cristo. Achando que o preço que foi nos pago é uma coisa qualquer. Mas ai dos zombadores. Ai dos zombadores. Entre tantos outros textos, tem um texto que nós conhecemos, capítulo 16 de Juízes. Sansão, por falta de vigiar, irmãos, ele vai lá e de repente ele cede à tentação, cai, Dalila chega lá e ele pensou que era dele o que tinha. Não, é de Deus, irmão. O que nós temos que é nosso? Nada, tudo é de Deus. Sansão pensou que era dele, de repente zombou, de repente vai lá, dorme no joelho da Dalila, e aí, era tudo que ela queria. Quando ele chegou lá, ela disse, é agora, o ápice da situação, é agora. Aí ela diz, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele quer reembolsar, né, as energias diante, que não era dele, mas era de Deus, foi Deus que capacitou. Ó, dessa vez eu vou fazer como antes. Coisa nenhuma, já tinha perdido. Aí os filisteus vai lá, pega ele, entre todas as coisas, porque o tempo não permite, entre todas as coisas vai lá e arranca os olhos. Sansão ficou desprovido da força, da graça, do eu, e sem olhos, seus olhos. E agora o que eles faziam? Zombava de Sansão, fazia festa e zombava dele. E ali tinha, evidentemente, um grupo seleto dos filisteus, né? E zombava dele. Mas de Deus ninguém zomba. Ai daquele que zomba. De Deus ninguém zomba. De repente fizeram lá uma festa, a Dagon, lá, um dos deuses dos filisteus, e vai para aquela festa. Aí está lá no capítulo 16. Vai para aquela festa, e de repente, Sansão pede misericórdia a Deus. Diz, Senhor, eu preciso de misericórdia. E esse zombador não vai ganhar, não. Ele tinha matado 1000 com a queixada de jumento, botou fogo na seara dos filisteus, fez lá tanta coisa, irmão. E agora ele estava arrasado, e os zombadores estavam zombando. Deixa que zombe de você, esse crentinho, essa crentinha, deixa que zomba. Ora a Deus, não amaldiçoa. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, fomos chamados para abençoar. Não amaldiçoa, mas estão zombando de você. Olha, faz o que Jesus fez, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz.
Glória a Deus. E finalmente, irmãos, Sansão foi convidado para a festa. Fazer o quê? Um cego numa festa? Ainda mais de zombadores que iam zombar dele. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai lá e pega um dos moços lá e diz: meu filho, me ajuda aqui. Eu quero ver aonde está a coluna mestra dessa casa aqui. Eu quero ver onde é que está a coluna. Aleluia. Eu já citei aqui que a nossa coluna está na rocha, é Cristo. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem, mas não sai da rocha, não sai da coluna. Aleluia. E a Bíblia diz que Sansão pega os moços e eles levam, está aqui, aqui é um, aqui é outro. Glória a Deus. Tá bom. E aí, quando no auge da festa e os zombadores zombando, Sansão vai lá e diz: Senhor, pelo menos esta vez, eu quero que tu mostre que tu é o Deus que me capacitou de força antes. E quando eles estavam na maior zombaria, Deus reveste Sansão novamente. Ele vai lá, irmãos, e tira a coluna do lugar. Oh, aleluia! E o texto termina dizendo que ele matou mais gente naquela oportunidade do que em todo o seu trajeto que Deus deu, que ele matou, que ele fez, matou mais gente. Estava lá aproximadamente 3.000, sei lá quantos mil que estava lá, ele matou mais naquela oportunidade. Então, irmãos, glória a Deus, que Deus nos ajude, que não sejamos zombador, porque quem zomba do crente está zombando é de Deus. Não importa qual seja, se ele é doutor, se ele é advogado, se é juiz, seja quem for, de Deus não se zomba. E daquilo que é de Deus, que é a igreja, ela é verdadeiramente uma propriedade peculiar de Deus. A igreja não é do pastor José Wellington, com muita honra e consideração ao nosso pastor. A igreja não é do pastor Elias, também não é do pastor Dorival, também não é minha. A igreja é de Deus, glória ao nome do Senhor, e Deus continua cuidando da igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Estou olhando para o relógio. Rapidinho, quero lembrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro grupo ali, irmãos, soldados. Soldados. Que era para poder, está ali defendendo, são homens da lei, está defendendo, e naquele ambiente ali onde estavam tendo como espetáculo. Mas o que a Bíblia diz aqui? Eu vou ler, porque ele está aqui, mas vamos ler. Diz assim: glória a Deus. E os soldados escarneciam dele. Glória a Deus. Foram chamados para isso, pastor? Claro que não. Eles estavam ali como defensores do povo. Estava lá o povo, aquela aglomeração, eles tinham que estar ali para defender. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali e escarnecia dele. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado. Vamos ler. Podíamos citar, mas vamos ler. Eu estou citando muito texto aqui sem ler, então vamos ler.
É a Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedor. Que bem-aventurado era esse grupo, né? Esse grupo de soldados, que bem-aventurado era esse povo. Meu Deus do céu, zombando de Jesus, Filho de Deus. Mas aí o Senhor usa o salmista para dizer: glória a Deus. Antes, os que são felizes, bem-aventurados, antes têm seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, os escarnecedores, não são assim. Mas aí o Salmo continua dizendo: mas são como a moinha que o vento espalha. Que ventania que deu essa noite, não sei para cá, mas lá em casa, irmão, parece que ia derrubar tudo. Hoje você via folha para tudo quanto é lado. Folha, sujeira, é isso que é o ímpio. Aí o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo a esse grupo. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor, que nós estamos aqui como servos de Deus. Aleluia, glória a Deus. É o terceiro grupo. Agora vamos para o quarto e concluindo. Glória a Deus. Os malfeitores. 2 malfeitor. Glória a Deus. E diz o texto que ele, entre os dois, tinha um que era blasfêmio, blasfemando. Tu não és o Filho de Deus? Desce desta cruz e salva a ti e a nós também. Mas glória a Deus que ali tinha alguém que não era blasfêmio. Lá no capítulo 10, aproximadamente os últimos versículos, eles blasfemaram de Jesus, porque Jesus dizia que era Deus, o bom pastor. Blasfemaram de Jesus, mas Jesus é misericordioso, piedoso, perdoador, e disse ao Pai: perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mas tem aquela blasfêmia que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus nos guarde, irmão, que não sejamos blasfêmio. Estamos diante de um Deus que revela, estamos diante de um Deus que fala. Certamente, nesta manhã, irmãos, o Deus que colocou no meu coração este assunto, esta palavra, certamente Ele está repartindo com cada um de nós. Qual desses grupos nós estamos? Mas glória a Deus, que entre o grupo dos blasfêmios, teve aquele que disse: olha, tu não temes a Deus, estando nós na mesma condenação? Nós estamos aqui pelos nossos atos, nós merecemos, mas este não, este nenhum mal fez. E aí ele volta para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Oh, glória a Deus, queridos irmãos, igreja do Senhor, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que nós podemos glorificar e exaltar o nome deste que vive e reina para todo sempre. Ele foi à cruz
mas a cruz está vazia. Ele foi ao sepulcro, mas o sepulcro está vazio. Ele vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado, pastor Dorival. Estou preocupado com a hora. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe.